Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso webinário. A gente tem hoje um webinário super especial para mim, porque a gente está trazendo o professor Júlio Bassi, né? E um tema que a Coolzer está se aproximando cada vez mais, né? Não era nosso hábito trazer, convidar odontopediatras, então eu acho que é uma super oportunidade para a gente apresentar os novos materiais, né, para esses colegas que atuam aí em odontopediatria. O professor Júlio Bassi, para quem não conhece, né, ele é especialista, mestre, doutor em odontopediatria, ele é professor titular da disciplina de odontopediatria da Universidade Santa Cecília, Unisanta, coordenador da clínica de bebês da Universidade Santa Cecília também, professor titular das disciplinas de cardiologia, saúde coletiva da Universidade Unisanta, coordenador do curso de especialização em odontopediatria da Unisanta e da Associação Brasileira de Odontopediatria, é professor do curso de certificação profissional ESCB, né, da professora Sandra Calil, e é membro diretor da Associação Paulista de Odontopediatria. Então, é uma honra de verdade poder trazê-lo aqui, tirar proveito no melhor dos sentidos aí, né? Aprender um pouquinho com ele sobre essa área de odontopediatria, como que esses novos materiais conseguem ajudar o clínico, né? Na atuação aí com as crianças. Antes de passar a palavra para o professor Júlio, eu queria só passar algumas orientações para quem estiver aqui com a gente pela primeira vez, né? Então, essa ferramenta do GoToWebinar é uma ferramenta que permite que vocês interajam, permite que vocês façam todas as perguntas que vocês quiserem através do campo de perguntas, tá? O áudio fica desligado, mas é para que a gente evite qualquer interferência, qualquer ruído que possa prejudicar aí o entendimento da aula. Então, todas as perguntas a gente já combinou previamente que, à medida que as perguntas chegarem, eu vou passando para o professor Júlio e ele vai respondendo, tá? Queria passar para vocês uma novidade para quem recebeu aí os nossos e-mails, os nossos convites, ficou sabendo, né, que para esse webinário em especial, a gente vai ter uma ação de desconto especial na Carisma Book Flow One, que vai ser o grande tema aí da aula, né? Ou pelo menos é o produto aí que vai ser mais mencionado durante essa aula. E vocês têm aí nos documentos, vocês podem abrir, né, fazer o download, lá tem a imagem, e no finalzinho, na aula do professor, ele vai deixar também um QR Code. Nesse QR Code, vocês vão poder apontar o celular para esse QR Code e vai direcionar por o link, onde vocês vão poder fazer toda essa compra da Carisma Book Flow One com 50% de desconto. Eu vou colocar aí também no chat o código, porque vocês precisam também colocar o código, né, de desconto e aí usufruir desse benefício, tá bom? Eu tenho já uma perguntinha aqui. Ah, não, é a Laís, é a Laís que mandou um coraçãozinho para você, Júlio. E a gente está muito ansioso, para ouvir o que você vai ter para apresentar aqui para a gente, tá? Eu vou passar o compartilhamento de tela para você. E aí você já pode compartilhar a sua tela. Eu vou ficar nos bastidores, vou desligar a minha câmera, mas eu estou aqui o tempo todo e mediando as perguntas que possam chegar, tá? Ok. Já está aparecendo? Já está aparecendo a sua tela. Uhum. Ok. Perfeito. Tá tela cheia, né? Tá na tela cheia. Tá. Bom. Muito bem. Bom, vamos lá. Eu primeiramente queria agradecer, Patrícia, pelo convite. É uma honra muito grande participar desse webinar, essa primeira aula com vocês, essa nossa parceria que já se iniciou há algum tempinho e que a gente está cada vez mais concretizando. Então, é uma honra muito grande poder trabalhar com a Coolzer, que é uma empresa tão renomada, e para mim, eu estou muito feliz com essa parceria, viu, Patrícia? Principalmente sendo com você. Bom, na verdade, para mim é uma honra muito grande também trabalhar assim com
Quem me conhece sabe da minha afinidade, da minha paixão por materiais dentários. Então, eu já tenho trabalhado bastante tempo com Bookfill. Então, eu acho que, assim, hoje em dia, nós temos que, na odontopediatria, na odontologia para bebês, em pacientes especiais, vamos extrapolar um pouquinho para home care, para pacientes de UTI, onde a gente precisa cada vez mais de número mínimo de etapas que possam justamente facilitar o atendimento, agilizar esse atendimento e que a gente então consiga rapidez e praticidade, né? E eu acho que esses materiais, quando a gente diz uso contemporâneo de materiais amplamente conhecidos, são materiais que estão vindo com uma nova roupagem, com uma nova diversidade, para justamente atender essa questão da necessidade de facilidade de atendimento, tá? Eu já uso o Bookfill já há algum tempo, né? Porque eu acho que assim, hoje a gente tem que pensar que muitas vezes na odontopediatria nós deixamos de utilizar a resina composta pelo grau de dificuldade, pelo número excessivo de etapas, e hoje, com a questão da Bookfill, a gente deixou de ter 10 etapas, por exemplo, de uma resina composta, para cair para 4, 5 etapas, utilizando uma Bookfill e utilizando um adesivo universal, certo? Agora, claro que todas essas inovações em materiais que têm surgido no mercado, né, que é da era adesiva, só também podem vir de encontro com a questão da odontologia minimamente invasiva, né? E isso que é interessante porque quando a gente fala em mínima intervenção, a gente tem que pensar que a mínima intervenção vai desde o diagnóstico até o tratamento, certo? E quando eu falo em diagnóstico, eu tenho que saber justamente entender de etiologia, entender de risco do meu paciente. Por quê? Eu entendendo, porque com essa gama tão grande de materiais no mercado, eu vou saber exatamente direcionar para aquele paciente qual a necessidade, qual o risco, qual o comportamento, porque aí eu escolhendo o material correto, sabendo fazer um diagnóstico correto, escolher o material correto, né, a terapia correta, eu com certeza vou ter um prognóstico favorável, uma longevidade dessa restauração, né? E hoje, com esse crescente de tantas opções de materiais, a gente tem muita facilidade para escolher esses materiais e poder ajudar em tudo isso. Tá? Muito bem. Quando a gente se pergunta, claro, em mínima intervenção, acho que a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, até para ajudar no diagnóstico, para ajudar nesse acompanhamento, é assim: primeiro, eu não tenho uma lesão de cárie? Eu tenho ou não tenho uma cavidade? Qual é o meu substrato? É esmalte, é dentina? Qual é a minha profundidade? E mais importante, qual é a minha atividade? E a gente sabe que respondendo essas perguntas ajudam a direcionar qual vai ser o melhor material que a gente vai utilizar. Claro que vai entrar também a questão do risco, do núcleo familiar, tudo isso vai entrar em consideração, tá bem? Muito bem. Portanto, então, diante de tantas opções, de tantos materiais que a gente tem no mercado, né, que estão surgindo, vamos colocar na manga e saber a hora certa para tirar esse material? Mas, justamente, tantas opções vêm de encontro ao quê? Né? Trabalhar com odontologia para bebês, com odontopediatria de pacientes de difícil comportamento, trabalhar com pacientes especiais, ou mesmo geriatria, né? Pacientes de UTI, pacientes acamados, que precisam o quê? De rapidez no atendimento, e para isso precisamos de materiais que utilizem o menor número de etapas. Por isso que, inclusive, uma resina Bookfill vem de encontro com essas necessidades. Tá? Então, essas inovações todas justamente facilitam o tratamento, proporcionam agilidade nesse tratamento e proporcionam conforto e eficácia, certo? Agora, como eu disse, é tanta opção de materiais, mas que a gente tem que saber exatamente escolher, né? De acordo com aquele paciente, com a real necessidade, mas sempre lembrando que todos os materiais têm limitações e que a gente tem que respeitá-las, certo? Muito bem. Essa riqueza também de materiais que a gente tem no mercado, e dependendo do que a gente escolher, com certeza vai sempre facilitar e melhorar a relação profissional-paciente, profissional responsável, que é muito importante, que hoje em dia nós da odontopediatria sabemos o quanto é difícil, às vezes, essa relação
profissional responsável, que a gente já chega com uma necessidade, eu quero que use material X, Y, Z, e que muitas vezes a gente tem que deixar claro que é um excelente material, mas que não cabe para aquela situação, para aquele caso clínico, para aquela necessidade, tá? Então isso é muito importante, né? A odontologia hoje é muito rica, mas a gente tem que saber exatamente o que usar na hora certa, tá certo? Então, assim, diante desse mercado que a gente tem vindo crescente de pesquisas, de inovações, tem tanta coisa, tanto não só em materiais quanto em tecnologias, mas que a gente tem que saber exatamente escolher. E eu acho que, especificamente aqui, hoje, que a gente vai falar sobre resina Bookfill, foi um grande ganho para nós da odontopediatria. Por quê? Porque muitas vezes, como eu disse, a gente deixou de trabalhar com resina composta pela complexidade do uso, e a gente, então, passou a utilizar uma Bookfill que vai diminuir muito os números de passos. Então, por exemplo, de 10 passos, que era em média, que a gente utilizava, né, porque eu fazia ácido, né, condicionamento ácido, lavar, secar, adesivo, polimerizar, resinas de 2 em 2 milímetros, cada etapa polimeriza e assim ia. Hoje, usando também um adesivo universal e uma resina Bookfill, eu vou diminuir para 4, 5 passos. Então, a gente vai ter um grande ganho de tempo, de rapidez, agilidade para esse paciente. Tá? Então, a gente vai concentrar, né, agora falando o quê? Das resinas Bookfill. Então, o que na verdade é uma resina composta Bookfill? Né, o termo Bookfill é o quê? É uma resina de preenchimento único, de incremento único, que nós vamos colocar, né, até 4 milímetros num único incremento. E isso vai facilitar muito o nosso trabalho. Tá? Agora vocês vão ver que existem, claro, algumas diferenças entre algumas resinas, principalmente, né, que a gente vai falar de Carisma Bookflow One, ela tem um grande diferencial que ela vai conseguir reunir, né, 3 características de 3 resinas numa única resina. Então, esse vai ser um grande diferencial também da Carisma Bookflow One, tá certo? Então, o que a gente entende por resina Bookfill, né? A gente sabe que é uma resina composta e um dos grandes diferenciais. Por que então, falar, poxa, mas se a resina composta sempre foi a técnica tradicional, trabalhar de 2 em 2 milímetros para evitar a contração de polimerização, e isso evitar, né, uma melhor adaptação, sensibilidade, né, lesões secundárias. Por que a resina Bookfill pode? Porque, bem na verdade, ela tem uma das principais características, e é o que a gente sabe que o que interfere na polimerização das resinas. Uma delas é a composição, que no caso de uma Bookfill, eu tenho um componente que faz com que aquela fase pré-gel para gel seja de uma maneira muito vagarosa e eu tenha, claro, não é que não tem contração, tem uma contração, mas uma contração aceitável, permitida, né? Em relação à cor, a gente sabe que é uma limitação da Bookfill. Vocês sabem que Bookfill, elas são translúcidas, né? Normalmente, a maioria das resinas do mercado, tem várias, né, várias empresas, a maioria são translúcidas, algumas de cor única ou algumas com cores, mas em geral todas são translúcidas, que acaba sendo uma limitação, né? Mais indicado para dentes posteriores do que para dentes anteriores, né? Mas que vocês vão ver que a Carisma Bookflow não tem essa limitação tanto, porque vocês vão ver que ela vai também ter uma característica dela, que é a questão do one shade, que é uma cor única, mas que tem efeito camaleão. Então, isso já vai diminuir um pouco essa limitação, tá certo? E vamos lembrar também que uma das características que, normalmente, hoje, para as resinas compostas atuais, eu preciso de um bom foto, não se esqueçam disso. Eu preciso de um bom foto que tenha uma grande potência e também uma grande profundidade de cura para que a gente tenha uma homogeneidade na questão da polimerização, tá certo? Muito bem. As técnicas foram evoluindo, né? Aquela técnica incremental de 2 em 2 milímetros, passou a ter as resinas também condensáveis, que eram de 2 em 2 milímetros, aí surgiram as resinas Bookflow. Então, as primeiras books que surgiram eram Bookflow para preenchimento, só que tinha um inconveniente, elas não podiam ser finalizadas, né, a restauração. Tinha que ter um incremento, porque não tinha carga, então depois se deixava o incremento final para uma resina composta convencional. Aí que surgiu a resina Book. Porém, uma outra característica também, que é um grande diferencial da Carisma Bookflow One, é que, mesmo sendo flow, ela sim pode ser finalizada a restauração. Por quê? Porque ela tem carga, vai ter resistência, então também uma outra característica que vai também tirar a limitação de usar uma Bookflow, tá certo?
E, claro, a gente tem as resinas bulk, que a gente está acostumado, que são as resinas que são utilizadas para fazer restauração de incremento único e que tem resistência. Muito bem. Agora, então, já vou fazer um adiantado, né? Já quando a gente for entrar mesmo para falar da resina, da Carisma, que estou amando trabalhar com ela, né? A Carisma Bookflow One, ela justamente une 3 características que diferente das outras. Ela é uma resina Bookfill, tá? Ela é uma resina também, né? Book Flow, portanto, ela vai poder finalizar porque tem carga, e ela também, diferente das outras que são translúcidas, não, ela tem uma cor única com efeito camaleão e que eles chamam, né, que a gente chama de one shade. Então, eu tenho 3 grandes características numa única resina, tá certo? Como eu coloquei para vocês aqui, as técnicas convencionais iniciais incrementais tinham essa questão de 2 em 2 milímetros para que pudesse, na verdade, não ter contração de polimerização, mas que hoje, né, a evolução é assim. Eu tinha a convencional de 2 em 2 milímetros, aí surgiu a Bookflow, mas que ela não podia ser finalizada, né? E, em geral, até hoje também, assim, né, resina Bookflow, você pode preencher, mas não pode finalizar porque não tem carga, diferente da Carisma, que, como eu falei, ela tem carga, então pode finalizar a restauração. E a gente tem as resinas bulk que finalizam as restaurações, tá? Muito bem. Então vamos lá. Qual é a grande característica, né? E por que é tão interessante trabalhar com a Carisma Bookflow One? Né? Acho que um dos principais pontos também, que eu acho que eu gostei bastante, é que ela é uma resina bulk, ela é uma resina Bookflow, então por ser mais fluida, ela também me permite essa questão do injetável, me facilita na aplicabilidade, ok? E por ser cor, né, por ser um efeito camaleão, one shade, vai me ajudar também não ter essa translucidez que a maioria das resinas Bookfill são, então que eu não poderia às vezes usar em anteriores e que eu estou achando, né, estou adorando essa ideia de talvez também utilizar em classe 3 em tecidos, que vai me ajudar pela facilidade da aplicabilidade e também, né, pela questão da cor, tá certo? Né? Como a gente falou, né? As principais características, né, da Carisma Bookflow One, né? Ela é uma resina de cor única, né, one shade, tá certo? Ela é uma resina bulk que me permite incrementos de até 5 milímetros de uma única vez, tá certo? E ela tem carga, tem resistência e mesmo sendo então uma resina mais fluida, ela pode ser finalizada, como a gente acabou de dizer. Muito bem. Tá? Agora, a Carisma, né, a linha Carisma, a gente tem a resina composta convencional, que vocês conhecem, que é a Carisma Diamond. Tá? Eu tenho, inclusive, também a Carisma Diamond One, que, na verdade, ela não é bulk, mas entra dentro daquela classificação de resinas monocromáticas, que também tem efeito camaleão. E tem a resina Carisma Bookflow One, que ela é bulk, ela também é uma resina Bookflow e também uma resina dessas linhas monocromáticas que a gente chama de One Shade, tá? Então a gente, né, faz parte dessa família da Carisma, tá certo? Muito bem. Eu acho que assim, uma das principais realmente é uma solução de uma resina de cor única para resolver vários casos do dia a dia, que como vocês vão ver, ela é indicada para restaurações de classe 1, de classe 2, de classe 3, de classe 5, tá ok? Então a gente tem essa grande vantagem e o que mais realmente me atrai na questão da odontopediatria é essa questão da aplicabilidade fácil. Por quê? Porque ela é injetável, então me facilita para um paciente difícil essa inserção dentro da cavidade, ou para fazer essa restauração. Ela é uma resina de incremento único, é uma resina de cor única, então tudo isso diminui o número de etapas. Ainda, por exemplo, usando adesivo, né, que é o Gluma, que é um adesivo universal, para que a gente então também tenha mais essa facilidade na hora da restauração. Então, em odontopediatria, tudo que eu puder otimizar o atendimento e materiais que diminuem o número de etapas, isso nos facilita, né? Então, por exemplo, indicações, olha só, indicações diretas, né? De classe 1, de classe 2, de classe 3, de classe 5, tá certo? A gente também tem, né? Como a gente falou, recomendada para até 4 milímetros e também eu posso sim, diferente de algumas das Bookflows convencionais, eu posso finalizar a restauração. Então eu posso finalizar, fazer um recobrimento oclusal, ir até o oclusal, eu posso.
tá? Agora, só lembrando, como eles até colocam aqui, uma das citações aqui da empresa, que só lembrando que a gente precisa de um bom foto, que tenha potência, que tenha profundidade de cura, para quê? Para que a gente tenha uniformidade da polimerização. Afinal de contas, estamos falando de incrementos de 4 milímetros, né? Tá? Então, aí, como a gente falou ainda, né, dentro dessas características, né, qual a grande vantagem, né? É a primeira book flow de cor única para os casos do dia a dia, porque a maioria também das outras books ou são translúcidas, ou mesmo as que têm cor, né, são translúcidas também, né? Mas essa reúne a característica de uma book, mas também a característica de uma resina monocromática, por isso, de cor única, one shade, né? Então, eu tenho uma cor fácil, né? Eu tenho uma cor única, eu tenho um fácil manuseio e vou ter restaurações duradouras, principalmente por quê? Porque também tem resistência, tá certo? Muito bem. Aí a gente às vezes se pergunta, né? Essa resina, ela cumpre o que promete? Então, de repente, ela é uma book fill? Como que é o estresse de contração? Né? Tem cavidades oclusais? Eu posso usar em cavidades oclusais? Ela tem resistência? Né? Como que é a adaptação de cor? É fácil manusear? Quando que eu posso usar? Né? Tem segurança, o diagnóstico radiográfico, durabilidade? A gente tem as respostas, né? Opa, desculpa. Então vamos lá. Incremento único, né? Como é uma book, eu posso utilizar incrementos de até 4 milímetros. E em relação ao estresse de contração, a gente tem uma baixa, né? Um baixo estresse de contração, que é característico de uma resina book fill, tá? Pode ser utilizado em cavidades oclusais, né? Sem a necessidade de um recobrimento extra, eu posso, porque justamente, como a gente disse, diferente das outras book flow, ela tem carga, então ela vai ter resistência, então eu posso finalizar uma restauração, certo? Adapta-se à cor, né? Como que é a adaptação de cor? Ela tem essa questão, adapta-se à cor do dente, né? Do dente adjacente, por quê? Porque tem essa característica do one shade de ser efeito camaleão, né? Monocromática, certo? A manipulação é fácil, porque é uma resina fluida, que a gente vai trabalhar como uma resina, né, uma resina injetável, e a gente vai colocar muitas vezes em cavidades que seriam mais difíceis até o acesso. Isso para a odontopediatria é fantástico, certo? Tem alta radiopacidade, que isso permite diagnósticos fáceis e seguros, não é isso? E tem, como a gente falou, tem elevada resistência ao desgaste por ter bastante carga, tá certo? Muito bem. Essa questão da cor, principalmente, que a gente disse, né? Ela é considerada como one shade effect, né? Por quê? Porque ela tem um efeito de reprodução da cor e esse efeito de um efeito camaleão, né? Então ela vai reproduzir essa cor, né, do dente adjacente, tá ok? E as indicações. Então, olha só que interessante. A gente vai poder utilizar em classe 1, a gente vai utilizar, por exemplo, em classe 2, tá certo? Então, a gente fala, mas vou utilizar o odontopediatria mesmo com classe 2? Sim, eu posso utilizar uma book fill em restaurações ocluso-proximais. Agora, lembrando sempre que desde que eu faça, né, coloque uma boa matriz, uma cunha, ou seja, siga os princípios da dentística, né? Porque também as pessoas acham que às vezes eu vou facilitar com material, é incremento único, é um ionômero, é uma resina book, é uma resina que seja, mas esquece que a pessoa não colocou uma cunha, não colocou uma matriz, não fez uma adaptação perfeita. É óbvio que essa restauração não vai sair como deveria, né? Vamos seguir os princípios da dentística, tá certo? Muito bem. Certo? Aí a gente tem, né? A gente também pode utilizar em cavidades de classe 1, classe 2 com extensão para vestibular, até porque, como a gente falou, é uma resina que tem uma boa adaptação e também tem resistência, tá certo? Então, pode ser utilizado. Olha como ela é bastante estética, certo? Muito bem. A gente, eu achei incrível, até comentei, né, com a Patrícia, comentei, né, com a professora Ana Paula, que está também assistindo, que também a gente trabalha junto, até a gente vai mostrar uns casos que a gente faz junto com as nossas alunas também de especialização, com a Bia, com a Gabi, enfim. E a gente, olha, eu achei interessante trabalhar de repente em dentes anteriores, por exemplo, em classe 3, principalmente de dentes descidos, por quê? Até pela facilidade da aplicabilidade, por ser uma resina flow, por ser uma resina que é injetável, e isso permite a melhor aplicabilidade, em vez de utilizar uma resina em massa,
né, que às vezes é difícil colocar ali numa classe 3, e a gente consegue, às vezes, pela facilidade do jeito que a gente trabalha com ela, vai facilitar, e também vai ter a questão da estética, né? Opa, é uma cor única, eu acho que vai ser bastante interessante para a gente também trabalhar em anteriores, né, nos dentes descidos, tá certo? Tá? É diferente do que a gente achava antes também, né? A gente fala, poxa vida, né? A gente sempre antes tinha trabalhos, a gente tinha um trabalho só mais laboratoriais, do uso de Bookfill em dentes tecidos. Hoje não. Hoje a gente tem vários trabalhos, inclusive, né, alguns trabalhos clínicos, né, ensaios clínicos randomizados, trabalhos clínicos mostrando a performance, né, de resina Bookfill Flow, né, em dentes tecidos. A gente tem vários trabalhos mostrando a longevidade e efetividade dessas restaurações, tá? A gente tem algumas revisões sistemáticas mostrando, né, essa efetividade em dentes tecidos. Inclusive também em dentes permanentes, tem vários trabalhos que têm sido utilizados, né, que têm sido mostrados, que você tem hoje para dentes permanentes também longevidade, né, de restaurações, tá certo? Muito bem. Aqui, né, a gente estou mostrando para vocês, esse é um casinho que a gente fez de um paciente bem pequeno, né, em média, acho que ele tinha uns 3 anos de idade, eu acho, com um comportamento muito difícil, tá? Então, por que a gente optou por utilizar resina Bookfill, né? E a gente optou por usar a Carisma Book Flow One. Por quê? Porque a gente tinha um paciente de difícil comportamento, a gente tinha, né, uma cavidade que não tinha tanta destruição, mas eu precisava de rapidez na técnica. Por quê? Porque era um paciente difícil. Então, eu tinha uma resina, então, de incremento único, uma resina flow, certo? Porque, como também eram cavidades um pouco retentivas, ela teria uma melhor aplicabilidade na hora do escoamento desse material. E também, né, por ser one shade, ia ter uma melhor estética. Então, olha só, eu reuni característica de incremento único, fluidez, mas eu pude finalizar porque tem resistência, e também pude escolher, né, cor única, tá? Então a gente fez remoção seletiva de tecido cariado, né? A gente trabalha sempre usando curetas manuais, e às vezes para acessar melhor essa cavidade, a gente usa um opener, às vezes, né, para poder acessar melhor a cavidade. Aí a aplicação do adesivo, né, do Gluma, que é o adesivo universal, tá certo? Polimerização. E a gente, então, olha a facilidade da aplicação, porque como ela é uma resina flow e injetável, a gente aplicou diretamente dentro da cavidade. Então, a gente teve uma característica bastante, né, uma estética bastante aceitável, tá? E fácil, né? Foi um paciente que, apesar da dificuldade do atendimento, do comportamento bastante difícil, a gente conseguiu fazer com uma certa rapidez, né? Que foi feito, né, por 2 alunas de especialização, né, que é a Gabi e a Bia, tá certo? Muito bem. E aqui também, esse é um caso também bem interessante, tá? Que foi feito por um paciente, inclusive, que tem TEA, né? Paciente super difícil, de 3 anos, tá certo? Até tem um pedacinho aqui da resina para mostrar que foi aplicado em dose, em incremento único, mas só para mostrar, tá? Então, tá vendo? Era um paciente também muito difícil, e aí fez a opção de fazer um uso de uma resina, né? De uma resina bulk, né? E também, até por não ser muito profunda, e para tentar uma adaptação melhor, optou-se por fazer essa resina, que é bulk, que é flow, e, portanto, e por ter resistência, pode finalizar a restauração. Então, e olha só esteticamente como fica, com uma coloração muito próximo ao dente adjacente, tá certo? Então, a gente aqui mostrou esses 2 casinhos que a gente fez agora recente, e estamos em andamento aí com vários casos para a gente poder fazer, né? E utilizando essa resina, tá? Então, assim, tem sido muito, muito interessante, né? Vou te falar, a minha experiência com a resina da Cusa, tá? Por quê? Como eu disse para vocês, qual a grande diferença? Eu tenho uma resina bulk, eu tenho uma resina bulk flow, certo? E eu tenho as resinas monocromáticas. A bulk a gente sabe que é mais limitada porque é translúcida. Ok. A resina bulk flow é limitada porque eu não tenho tanta resistência, não tenho muita carga, portanto eu teria que ter um incremento final para a gente, né, não posso finalizar a restauração com bulk flow, teria que colocar incremento de uma resina composta convencional. E eu teria a questão da cor, que normalmente as bulks são translúcidas, mas esta eu tenho o quê? A facilidade de unir também a característica de uma resina monocromática
que é o Unshade, então eu consigo unir essas 3 características. Então a gente tem trabalhado bastante, que justamente une praticidade, facilidade e também estética, tá certo? Bom, a gente vai abrir, Patrícia, eu acho que deve já ter, não sei se tem perguntas, mas vamos, acho que, discutir, se também não vieram as perguntas, vamos abrir isso para discussão e tirar dúvidas, tá? Como a Patrícia falou, eles gentilmente já abriram aí uma super promoção para vocês conhecerem essa resina fantástica. Tem aí um QR Code de desconto e também o código de desconto para que vocês possam estar adquirindo, né, a nossa a resina, né, tá? Aqui fica também o meu agradecimento para a Cusa, para a Patrícia, fica o meu QR Code aí também, para quem quiser acessar o meu Instagram, porque a gente está sempre divulgando os nossos trabalhos, os nossos cursos, né, o meu dia a dia aí, né, e vocês vão ver que o meu Instagram é base para bebês, porque eu atendo muito bebê, e isso também, eu sempre busco o quê? Materiais que otimizem o atendimento. Tá? Eu vou tirar da apresentação, né? E aí a gente fica também, eu não sei, Patrícia, se para responder as perguntas eu deixo em aberto, como que funciona? Eu finalizo a apresentação? Se você quiser só deixar naquele slide que tem o código de desconto, caso as pessoas, porque isso na verdade é uma novidade que a gente está trazendo. A primeira vez que a gente faz isso, né? De trazer essa promoção especial. É um produto novo, a gente lançou recentemente, né? O nosso lançamento, na verdade, aconteceu no final do ano passado, e é uma resina nova que a gente faz muita questão de divulgar para as pessoas. Por isso, da gente ter te convidado, Júlio, porque eu acho que essa é uma área de atuação onde a Carisma Book Flow One combina muito bem. Então, tem esse desconto de 50% na compra. Mas eu queria só complementar uma informação, Júlio, que às vezes algumas pessoas ficam, não quem é odontopediatra, mas às vezes dentistas que clinicam e que atendem pacientes já com uma idade adultos, enfim, né? E às vezes ficam um pouquinho inseguros na hora de usar a resina Carisma Book Flow One, né? Recobrindo toda a superfície. Então, assim, o fato é que ela é resistente, mas a gente entende também que existem algumas situações onde há uma destruição muito grande da cúspide, que às vezes... Isso, né? De repente, justamente, claro, por ser, até você tinha comentado comigo, por ser flow, muitas vezes, quando é uma grande destruição, que eu não conseguiria fazer uma escultura, levantar uma cúspide, poderia fazer essa junção, de fazer a gente usa a Bookflow, depois eu posso incrementar de repente, com uma Diamond One ou uma Carisma Diamond normal, para a gente complementar e fazer escultura. É verdade. Exato. É opcional, na verdade, mas tem situações que realmente com a resina fluida você não consegue fazer a anatomia, restaurar essa anatomia perfeita. Levantar uma cúspide, né, e fazer uma escultura com uma resina mais fluida, com certeza. Exatamente. Importantíssimo a pessoa colocar. Mas é isso, eu acho que eu queria te agradecer demais, Júlio. Eu vou tirar aqui agora o modo de apresentação para a gente se enxergar, porque senão você não me vê, né? Foi uma honra de verdade poder contar com você. Eu sei que a tua vida é super corrida. Para quem não sabe, o Júlio está aí na faculdade, entre uma aula e outra, uma turma e outra, e foi super gentil, super generoso aí em ceder esses minutinhos para estar aqui com a gente, falando um pouquinho da aplicação do nosso material novo aí na odontopediatria. Espero que a gente ainda tem um tempinho, se o pessoal quiser aproveitar aí, né? Se o pessoal quiser aproveitar para fazer alguma pergunta. Não, a gente só tem elogios. E eu acho que seria legal, assim, eu sei que a gente até sobrou um pouquinho de tempo, mas a ideia era essa, era não fazer, por ser uma coisa online, fazer um webinar, não era dar uma aula muito extensa. A ideia era, tipo, vamos fazer assim, vamos trazer o recado, vamos mostrar para que veio, né? Que eu achei legal isso. Mas, assim, também é importante que está aqui, que não é odontopediatra, gente. É o que a gente fala, às vezes acham que quando o odontopediatra vem falar sobre material, acha que é só para odontopediatria. Muito pelo contrário. Eu brinco que as empresas não fabricam material para odontopediatra. A gente que rouba e vem tentar adaptar. Porque que nem as empresas não fazem cores de resina de odontopediatria. A gente vai lá e opa, vamos usar uma resina bleaching, que é ótimo para um dente tecido. Vamos utilizar, as pessoas às vezes até esquecem que o odontopediatra
também trabalha com estética, também Com trabalha certeza, com... com Então, a certeza. gente tem o que a gente pode utilizar justamente para otimizar o atendimento. Então, assim, Uhum. promoção seletiva, quando a gente fala, né, fala de resina book, fala de tanta ionômero de vidro, não é só para odontopediatria, não, é pelo contrário, é para dente permanente também. E o que eu falei, hoje em dia, materiais que otimizam de atendimento, vamos extrapolar para geriatria, vamos extrapolar para home care, Exatamente. para o paciente de porque são materiais que justamente precisam ser utilizados nessa necessidade de rapidez. E isso tem que ir em conta. Exatamente. A ideia eu acho que é minimizar a chance de erro, né? Então, quanto mais ágil o procedimento, menor a chance da gente incorrer em erro, em contaminação e tudo mais. Cada vez mais indo em busca de facilitar e melhorar cada vez mais essas lacunas que pudessem, esses gaps que pudessem ter. Ah, mas se você tira uma coisa, você piora a outra. Não. As empresas estão cada vez mais buscando isso. Então, a gente busca Exatamente. qualidade, né, e busca rapidez. Então, tudo isso tem melhorado, né? É isso mesmo, é isso mesmo. E é isso, assim, eu queria convidar as pessoas que não puseram perguntas, elogiaram, obrigada, né? Transmitir esses elogios todos para o Júlio, com relação à tua aula, mas também a gente fica com um canal aberto aqui para quando vocês precisarem, quando quiserem entrar em contato, ou mesmo para quem está assistindo aí a sessão gravada e precisar entrar em contato com a gente, porque a gente sabe que esse horário nem todo mundo consegue acessar ao vivo. Por favor, entrem em contato e a gente pode transmitir aí as perguntas para o professor Júlio, tá bom? Tá bom, então. Então, se não tiver nenhuma pergunta, eu mais uma vez, Patrícia, agradeço, né? Foi um Como prazer. você, poderíamos até ter estendido, mas acho que não era essa a ideia, não era essa a proposta. A ideia é Só apresentar mesmo. apresentar e dizer o quanto que a gente realmente, eu estou muito feliz, né? Estou muito, muito até surpreso com os resultados que a gente tem tido com a resina, né? Mas como eu falei, não só pela praticidade, mas também pela qualidade estética, pelo resultado que a gente está tendo. As alunas né, de especialização, os alunos que a gente fala estão encantados com o material, né? E claro, e não podia ser diferente, porque a gente conhece, né, a qualidade dos produtos da Cusa, não é diferente, né? Por mais que Sim, muitas a gente. vezes não conheçam alguns produtos, mas a gente sabe da seriedade, né, da qualidade da. Então, assim, para mim, tem sido assim uma honra muito grande ter te conhecido e a gente está trabalhando agora Obrigada. muita coisa juntos, tá? Muito bom, muito obrigada, viu? Sueli, né? A Sueli, que também trabalha muito comigo, e que aí, apesar da parte, né, e é da parte técnica aí, mas que agora está vindo para o nosso lado também, né? Mas Da agradeço clínica. por ter me apresentado a você, de ter, né, ter feito esse contato, a gente conseguir continuar trabalhando aí, tá bom? Muito, muito Muito obrigado. bom, muito bom. A gente que agradece. À disposição. Tá ótimo. Um abraço. Obrigada. Bom descanso para você. Uma segunda, terceira jornada, né? Que agora é o noturno. Como você colocou, eu estou aqui dentro da universidade, até agradeço a universidade por estar podendo utilizar o espaço aqui. A gente já está encerrando para já, agora às 19 horas, iniciar a graduação, que é da pediatria no noturno. Ai, que bom. Mas tá ótimo. Sorte desses alunos aí. Um abraço, tudo de bom, viu? Obrigada, obrigada a todos. E se vocês precisarem perguntar, enfim, interagir com a gente, fiquem muito à vontade. Um abraço a todos, viu? Bom descanso. Tchau, boa tarde a todos.